Olha, essa questão de autoridade, de exercício de autoridade e usar essa autoridade para humilhar terceiros ou para se alimentar da mesma, da sua posição social, da sua fama, da sua projeção, do seu status, isto é saudável quando a pessoa reconhece que tudo que está acontecendo com ela é um ato da bondade, da graça, da misericórdia e da compaixão divina. Agora, quando essa pessoa ela não reconhece isto, ela pode exercer uma autoridade e ser totalmente leprosa. E leprosa em um lugar ou lugares que elas jamais poderiam ser leprosas. Aí você me diz ou me pergunta, mas lugares? Sim. Que lugares são esses? Primeiro, nela mesma. E segundo, no seu seio ou ambiente familiar. Aí você me pergunta, tem algum registro bíblico que pode amparar o seu argumento? Tem. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, tem uma declaração muito interessante que diz assim: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos assírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. Porém leproso. Veja que a maioria do versículo do texto, 95% do texto, é falando das virtudes pessoais, das competências, da autoridade, da posição, do reconhecimento de Naamã. Mas se o texto parasse aí, seria algo extraordinário. Mas tem uma vírgula e diz assim: porém, ele era leproso. Então, o que significa isso? Ele chegava diante do rei da Síria, estava fardado, no seu posto de capitão, diante da tropa. A tropa o enxergava e o respeitava como capitão. No campo de batalha, ele dava todo o comando. Ele era o capitão do exército, porque a sua farda escondia a sua lepra. Mas quando ele chegava em casa, ele tinha que se encontrar, primeiro, consigo mesmo, e segundo, com os membros da sua família, que era quando ele removia do seu corpo a sua roupa, a sua farda. E qual era a exposição? A sua própria lepra. Quantos hoje que no seu trabalho, na sua faculdade, na sociedade, em todas a área que ele está inserido, no exercício tanto da sua profissão, do seu ministério, da sua competência, do seu status, ele é uma autoridade, é reconhecido, é aclamado, é afamado, é glorificado, é honrado e exaltado. Mas num único ambiente que ele não deveria ser doente, ser leproso, ele é. Porque todo esse glamour, toda essa autoridade que ele desfruta na sociedade, ele não consegue vivenciar isto no único lugar que ele deveria vivenciar, em si mesmo
e no seu ambiente familiar, porque ele é leproso. Isso significa dizer que, para os outros, ele vive um personagem, mas dentro de casa, ele mostra a sua verdadeira essência ou realidade. Ele é leproso dentro de casa. Como? Sendo um bruto, com violência doméstica, maltratando seu cônjuge, às vezes fisicamente, e quando não é fisicamente, verbalmente, emocionalmente. Os seus filhos não o vê como pai, mas como um guerreiro, como um bruto. Sua autoridade não imposta, mas e sim o seu autoritarismo, e com isso ele está destruindo sua família, tornando a sua família doente, como ele é um doente, leproso. E esta lepra, eu não estou falando de simplesmente feridas no corpo, como Naamã possuía, mas eu estou falando de feridas na alma, no caráter, na personalidade, onde essa mesma pessoa, com estranhos, é amável, é carinhoso, beija todo mundo, abraça todo mundo, mas dentro da sua casa, a sua esposa guarda, esconde todos os seus filhos, anunciando: seu pai está chegando. Seus filhos não sentam à mesa para fazer a refeição com ele, porque ele é leproso, porque ele não sabe se dirigir, conversar, não tem diálogo. O que tem são brutalidades, são ações comportamentais que a cada dia afasta os membros da sua família de perto dele, porque ninguém consegue ficar próximo a um leproso. Um leproso exala mau cheiro. A lepra contamina, contagia. E quantos só sabe que os membros da sua família existem de forma numérica, mas de forma relacional, amorosa, íntima, familiar, ele já não sabe há muito tempo o que é isso. Por quê? Porque ele é uma autoridade na rua, no seu trabalho, mas dentro de casa é um leproso. E sabe o que respalda a sua verdadeira autoridade? Não são aquelas pessoas que estão lá fora, são os membros da sua família. Não adianta ter vários títulos, posição extraordinária, quando isto não é reconhecido pela sua própria família. Isso demonstra que tal pessoa pode ser um capitão de um grande exército, mas não passa de um leproso dentro da sua própria casa.